Boa tarde, pessoal, e eu venho aqui gravar mais um vídeo sobre a série Superando a Estenose. Vem comigo. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui de volta. Fiquei algumas semanas sem gravar vídeo, decorrente da correria a qual eu tive aqui em casa, mas venho trazer para vocês boas notícias, né? Mas antes de falar sobre todo este assunto, eu quero estar pedindo para que eles venham estar curtindo esse vídeo, curtindo, compartilhando e seguindo, né? Não deixa de seguir, não deixa de compartilhar, não deixa de compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Para quê? Para que esse vídeo, para que esses vídeos, né, esse canal, ele possa alcançar mais pessoas que está passando com um problema igual eu estou passando, você está passando, para que mais pessoas venham ser alcançadas e elas possam entender, né? A gente possa de forma simples aqui conversando, contando, né, o que eu estou passando, né? Eu vejo nos comentários, eu sempre ali converso e a gente vê essa troca de experiência, e isso é bom, né? Então não deixe de curtir, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? Dado o recadinho, agora vamos entrar aí de acordo no vídeo em si, né? Gente, no último vídeo eu contei sobre o procedimento a qual eu fiz, que o médico ele entrou com uma câmera dentro do canal da uretra e ele quis dar uma olhada, né, e medir de forma visível mesmo, né, olhando ali pela câmera, olhando o que estava acontecendo. Ele quis observar dentro da bexiga o que estava acontecendo, pois eu estava tendo muita infecção de urina, né? E a gente sabe que infecção de urina, para quem está usando sonda, é algo decorrente, mas eu estava tendo muito, ao ponto de tomar muitos antibióticos e não fazer o resultado, né, esperado. Então, após o médico fazer esse exame, ele me pediu também uma tomografia da parte inferior aqui, né, da parte do bexiga, rins, né, toda essa parte da próstata toda, né, e pediu muitos exames de sangue, pediu exame de PCA, PCR, pediu bastante tipo de exame, né. Quando eu acabei de fazer o procedimento lá atrás com a câmera, né, que eu contei para vocês, após fazer esse exame com a câmera, ele já entrou no quarto me dizendo que eu não tinha câncer de próstata, né? Para mim foi até assim algo novo, porque eu nem estava pensando nisso, né? Mas ele veio falando isso, eu fiquei mais tranquilo ainda, né? Só que ele pediu esse ultrassom, né? Um ultrassom com contraste, né? E depois de pegar todos esses resultados, ele me passou também o resultado do exame que ele fez com a câmera. Ele disse: Bruno, o que você tem é uma estenose anelar, né? Que ela é como se fosse um anelzinho, né? A dimensão dela o comprimento dela, vamos dizer, é de 1 centímetro, ela não é grande. E eu vi aqui o seu exame de tomografia, que eu te pedi, né? Com ênfase, né, que ele colocou em alguns órgãos de ênfase, e ele disse: você não tem nenhum tumor na sua bexiga. E eu falei: graças a Deus, né? E ele falou: por que, Bruno? Por que eu tô te dizendo isso? Por que eu te pedi esse exame? Porque quando eu fiz o seu exame com câmera, você teve um sangramento muito grande, e eu imaginei que você poderia ter um tumor na sua bexiga. Para mim foi eu fiquei assustado, aliviado e assustado, pois eu não tinha pensado nessa possibilidade, né? E ele falou isso para mim porque ele viu muito sangue e a parede da bexiga estava bem espessa, né? Ela estava bem machucada, né? E como ele não conseguiu enxergar muito, por causa que quando ele foi tirar a sonda nesse exame, ele já fez a troca de sonda, quando ele foi fazer a troca de exame, de sonda, desculpa, começou a sair muito sangue e ficou ruim de se enxergar. Ele falou: não, eu preciso investigar. Depois ele me explicou, ele falou: Bruno, não adiantava a gente tratar o seu canal da uretra se você tivesse um tumor. Precisava primeiro tratar o seu tumor, né? Porque poderia até a perca da bexiga, né?
E graças a Deus não deu nada nesse exame. No exame de sangue deu que a minha vitamina B12 estava muito baixa, a vitamina D estava baixa e ferro baixa, né? Então ele me recomendou eu tomar uma vitamina por injeção, né? De vitamina B12. Eu tomei lá no consultório dele, né? Lembrando vocês que eu passo com o doutor Flávio Lizuca, é um ótimo urologista, muito conhecido, né? Pelos urologistas. Ele é um médico que ele dá muitas entrevistas na televisão, é alguém que tem bastante conhecimento, né? E ele é bastante requisitado. Então, o nome dele é Dr. Flávio Lizuca. Depois busca aí para você saber. Coloca aí no Google aí, ou no YouTube, entrevistas do Dr. Flávio Lizuca. Você vai ver que ele tem um conhecimento amplo, né, dessa área de urologista da urologia e também de estenose de uretra, né? Eu fui para o consultório dele, tomei após mais ou menos 20 dias eu voltei, né? Fui para o consultório dele, porque eu fui fazer a troca da sonda, né? Ah, desculpa, eu esqueci de contar uma coisa para vocês. No momento que eu fiz a cirurgia, ele fez a troca da sonda e colocou um fio guia dentro do canal da minha uretra. O que é isso? Ele fez um furinho na minha barriga, parafusou não, ele furou e amarrou uma linha, né? Parece uma linha de pescar, passou por dentro da minha bexiga e saiu no canal do pênis, né? Saiu na uretra. Então, ficou essa linha, né? Com o ponto dentro do lado de fora da minha barriga, a linha passando por dentro da bexiga e saindo no canal da uretra. Para que isso? Isso ele falou para mim que era para quando fosse fazer a troca da sonda fosse mais fácil. Por quê? Teria já essa linha guia que parece uma linha de pescar. Basicamente é isso. Mas é um outro nome, claro, né? Mas é a mesma textura de uma linha de pescar. Ela é de cor preta. E aí ele disse para mim que ali, por essa linha, ele ia jogar a sonda por fora, ia baseando por essa linha, ia jogando a sonda, quando fosse colocar a nova sonda, para que ela tenha já um caminho já pré-determinado. Então o que ele fez? 20 dias depois que eu fiz esse procedimento com câmera, eu fui no consultório dele, ele tirou a sonda, aquela sonda de demora, né? Que fica a sonda de demora, e ele falou: Bruno, nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a sua sonda, porque eu vi que a sua estenose é uma estenose pequena, mas ela ainda é uma estenose grave, né? Quando a gente diz grave, é porque um urologista comum não conseguiu resolver, teve que passar para esse super especialista, vamos dizer assim, então se considera grave, né? Aí ele falou, como a sua estenose é uma estenose uma estenose com nível alto de complexidade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar essa sua sonda de demora e vamos deixar somente o fio guia. E nesse mesmo dia que ele tirou a minha sonda de demora, né? Ele tirou a sonda de demora, ele combinou comigo para estar levando sondas de alívio para fazer calibragens, né? Eu creio que quem já fez aqui usou esse método, né? Usando a sonda de alívio. E para quem não conhece, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para focar. Isso aqui é uma sonda de alívio. Tá vendo? Eu tenho bastante sonda de alívio aqui porque ele pediu. Porque ela vem com numerações diferentes. Por exemplo, essa daqui é uma sonda de calibragem de número 20, né? Essa tem o número 20. Mas eu tenho 12, 14, 16, 18, 20. Ele pediu para mim levar essas sondas, que nesse dia que fosse tirar a sonda de demora, ele já ia fazer umas calibragens. Por que tudo isso? Né? Lembrando que esse exame que ele fez era já para detectar o tamanho da estenose para fazer a cirurgia, não era que eu havia falado? Mas o que ele viu? Como ele viu que a estenose era pequena, ele falou, Bruno, nós temos uma possibilidade muito pequena, mas temos agora, pelo que eu vi, de
tentar curar a sua estenose sem a cirurgia. Para mim foi algo, né, muito bom, né? Ele disse: a chance de você fazer a cirurgia ainda é altíssima, mas hoje nós temos uma luz no final do túnel. O que ele fez, na verdade? Quando ele tirou a sonda, né? A sonda de demora, ele pediu para mim estar levando as sondas de alívio da numeração, né? 12, 14, 16, 18 e 20. E pediu para mim estar levando a pomada, né? Que é uma pomada, que é uma xelocaína, alguma coisa assim, que é uma anestésica, né? Que é um gel anestésico. Né? Porque eu vou explicar por que ele pediu para me levar tudo isso. Porque lá é pago, né? Eu estou pagando, cada consulta dele eu estou pagando particular. No particular você precisa levar os equipamentos, né? Só que o diferencial que ele fez foi usar uma pomada que se chama Postec. Não vai dar para enxergar muito bem, também eu acho que está ao contrário, né? Porque eu estou usando a câmera frontal. Mas ela chama Postec. Para que essa pomada ela serve? Essa pomada é para fimose. Usa-se no tratamento de fimose. E o que ele propôs? Ele disse: Bruno, né, já curei casos de pessoa com estenose mais grave que a sua com o uso de pomada Postec. Então o que aconteceu? Fui na clínica dele, tirei a sonda de demora, ele fez a calibragem do número 12, 14, 16 e 18. Ele não conseguiu passar a 20, passou a 18. Primeiro ele usou a xelocaína, que é um gel anestésico, jogou lá dentro primeiro, e depois ele usou a pomadinha, a Postec, que ele passava nela, né? Ele tirava a sonda de alívio, né? Passava nela inteira e jogava dentro do canal da uretra. E fez isso a primeira vez, né? A primeira calibragem que eu fiz nele. Depois de uma semana, voltei para fazer a calibragem, mais uma vez, de novo com o uso do gel, né? Que é o anestésico. Novamente, a Postec. E, para minha surpresa, o que aconteceu? Na segunda vez que ele foi passar, a dor a qual eu sentia no... Para quem já fez calibragem sabe, quando a sonda vai passar no lugar aonde está com estenose, a gente sente uma dor muito forte. A minha dor, a grande novidade foi que a dor eu senti bem menor. E ele conseguiu passar a 12, a 14, a 16, a 18 e a 20 sem dor. Quando chegou na 14, da 14 para 20, eu já não senti mais dor nenhuma. Passou tranquilamente. Que ele decidiu, e ele, ressaltando, que essa última vez ele passou sem usar já o fio guia. Passou de uma forma muito tranquila, como nunca havia passado nessa tranquilidade. E o que ele resolveu fazer? Tirar também o fio guia. Então, o que acontece? Hoje eu já não estou usando nem sonda de demora, graças a Deus. Não estou usando a sonda de demora, não estou usando fio guia e estou, por enquanto, fazendo uma calibragem semanal com ele. Aí você pode estar me perguntando, é definitivo isso? Você não vai fazer cirurgia? Não sei ainda, nem ele sabe. O total que ele disse que é no final de 2 meses, ele vai dar o parecer final se a cirurgia vai ser necessária, sim ou não. Lembrando que eu comecei o tratamento certo de fazer já cirurgia, né? Mas como teve essa luz, graças a Deus por essa luz, nós estamos indo por esse caminho e graças a Deus eu estou urinando muito bem. Vou ali no banheiro, urino, graças a Deus, muito bem, o jato bem forte, estou urinando bem. E a última vez que eu fiz a calibragem agora, que foi na sexta-feira passada, que hoje é segunda, foi na sexta-feira que eu fiz, já não senti a dor, urinei muito bem depois, e graças a Deus eu estou bem, estou tranquilo, né? Ele me passou também aí para que vocês venham estar ciente. Eu estou tomando, né? Nesse período inteiro ele me passou um remédio e continuo tomando semanalmente um remédio. Eu vou pegar ele ali para vocês dar uma olhadinha. É um remédio que é para infecção de urina, mas ele é dose, na verdade seria dose única. Mas como eu estava usando sonda, eu estava tomando toda semana e vou continuar tomando até o final dos 2 meses. Vou pegar esse
esse remédio para vocês dar uma olhadinha. Só um minutinho. Então, voltei aqui. O remédio qual eu estou tomando, ele chama Traturil. Ele é um remédio, vou abrir aqui para vocês dar uma olhadinha. É uma caixinha grande, né? E ele vem um sachêzinho dentro. O nome está ao contrário aqui, mas ele é Traturil. Para quê? Eu vou deixar até mais pertinho aqui, talvez vocês consigam inverter aí depois e enxergar certinho. Ele custa na farmácia onde eu compro, é a Drogasil. Eu compro na Drogasil. Ele tá saindo R$47. 46 e uns quebradinhos, R$47. E você toma uma vez por semana, né? Esse remédio é maravilhoso, né? E ele trata também, né? O que foi detectado também no meu exame, que eu estava com cistite, né? Estava tão inflamado, por isso que saía tanto sangue. E eu estava com uma cistite muito forte. E esse remédio também, ele trata a cistite e a infecção de urina. Na verdade, ele também, a finalidade dele é tratar a cistite e prevenir para que você tenha infecção de urina, né? E para quem está usando ainda a sonda, é ótimo estar tomando. Gente, eu vou dar um conselho para vocês. Tem alguns médicos que eles passam uns remédios bem baratinho, mas na maioria das vezes ele não funciona. Esse daqui não é baratinho, né? Porque uma única dose você paga praticamente R$50, ele é caro, né? Para um remédio assim. Mas ele faz um efeito maravilhoso. Eu parei de sentir, mesmo quando eu ainda estava usando a sonda de demora e também com fio. Eu não tive infecção de urina nenhuma. E era algo que eu estava tendo sempre. Então, gente, resumindo, para esse vídeo não ficar muito longo, e eu prometo para vocês, né? Se Deus quiser, eu quero estar gravando toda semana. Gente, procura, né? Dá uma olhadinha, vai aí na internet. Eu sei que talvez vocês tenham um médico de vocês. Primeiramente, nossa confiança tem que estar no Senhor, nosso Deus. Essa é a pura verdade. Mas existem pessoas que o Senhor também deixou aqui na Terra, que são pessoas que estudaram, né? E eu posso falar do que eu conheço, do que eu estou vivendo. E para mim, o Dr. Flávio Lizuca tem sido uma bênção. É Dr. Flávio Lizuca. Ele atende também de forma remota, né? Online, teleconsulta, né? Telemedicina, né? Teleconsulta. Claro que vai ser necessário depois alguma coisa para você, tem que estar pessoalmente, né, nos procedimentos, né? Mas marca, não deixa, pergunta, tenha sempre uma segunda opinião. Eu fiquei muito tempo com o meu médico aqui do convênio e hoje eu vejo que ele estava fazendo algumas coisas que estavam me prejudicando, né? O Dr. Flávio Lizuca mesmo, ele disse para a gente fazer uma nova urotoplastia, que eu já fiz duas urotoplastias. Uma em seguida praticamente da outra, 2 meses de diferença. Ele falou, não, Bruno, se a gente for fazer uma urotoplastia, ela precisa ter 6 meses de distância uma da outra, para que o corpo se recupere, para que o corpo fique bem. E o que ele está fazendo? Nesse tempo que eu estou fazendo o tratamento semanalmente, fazendo a dilatação, com o uso da Postec, eu estou tomando esses vitamina ferro, eu estou tomando, lembrando também que uma coisa que eu não sabia, que ele me explicou, o ferro ele não pode ser tomado, né? O comprimidinho de ferro, ele não pode ser tomado sem estar acompanhado de um copo de suco de laranja ou aquele remédio de vitamina C, precisa estar acompanhado junto para que ele possa absorver melhor o ferro. Então eu estou tomando isso, todo dia eu tomo a questão do ferro. Tomei a minha injeção de vitamina B, que é uma dose única, e vitamina D eu tomei uma e vou tomar mais 3, uma mensalmente. Então, gente, ele está primeiro tratando o meu quadro clínico para que depois eu venha, se necessário, fazer a cirurgia, eu esteja bem clinicamente. Eu entrei para fazer cirurgia já de urotoplastia, um outro tratamento que eu estava fazendo com outro médico, praticamente com febre, né? Por causa que a infecção de urina é altíssima, né?
Não dá para você fazer um procedimento desse com infecção. A primeira coisa precisa ser tratado. Então, primeiramente a Deus e segundo eu tiro meu chapéu para o Dr. Flávio Lizuca, né? Ele atende ali no Itaim Bibi, um dos consultórios dele é no Itaim Bibi, um ótimo médico. Claro, existem outros médicos que são maravilhosos, mas eu falo do que eu conheço, do que eu estou testemunhando aqui. Não estou puxando o saco, na verdade eu só estou dando os méritos, né? Dando de César o que é de César, né? Eu tenho visto melhora na minha vida. Eu estava, na verdade, desde o mês 4 do 2025, usando sonda. Eu terminava de fazer uma cirurgia, a mais que eu consegui ficar foi 30 dias sem a sonda e depois coloquei de novo, né? Agora, graças a Deus, eu já estou indo. Agora, eu falei 3 vezes que eu fiz a calibragem. Me desculpa, gente. Já foi. Eu falei 2 vezes que eu fiz a calibragem. Essa foi a terceira vez que eu fiz a calibragem. Então, quer dizer que são 7, 14, 21 dias que eu estou nesse processo. Estou sem a sonda. Nisso, meu quadro clínico ele está melhorando, né? Inclusive, ele pediu para mim emagrecer um pouco mais, para estar melhorando mais ainda, né? O estado da minha saúde para enfrentar uma nova cirurgia. Tá bom, gente? É isso aí. Então, para aqueles que estão ainda, como eu estou, nesse processo, continua crendo no Senhor, continua tendo fé em Deus e não deixe de procurar médicos bons. Não se firme somente num médico. Às vezes o seu médico não está te dando resultado satisfatório, você tem visto outras pessoas com outros médicos tendo um resultado melhor, busca uma segunda opinião, tá bom? O único que veio aqui na Terra e que não errou foi Jesus Cristo. O restante, todos nós estamos sujeitos a erros, né? Por isso que temos que estar sempre buscando uma segunda opinião e um melhor tratamento. Tá bom, gente? Quero agradecer vocês e falar novamente, não deixe de curtir, por favor, curtam, compartilhem, sigam, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, é porque eu procurei em todos os lugares e a gente não via pessoas falando do dia a dia, do que estavam passando, do que estavam enfrentando, porque você tem muito vídeo do médico falando, mas o médico ele conhece no campo ali, né, do estudo. Nós que estamos passando, nós sabemos a reação, o que estamos sentindo de fato, não descredibilizando os vídeos dos médicos, jamais, mas o nosso depoimento ele também é muito importante, porque a gente consegue dividir isso, saber até onde é normal, o que tem feito para melhorar, é uma resposta que a gente tem do que a gente tem vivido. Tá bom, gente? Eu quero agradecer vocês e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês cada dia mais. Tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, segunda-feira que vem eu posto novos vídeos. Obrigado, gente.